Continuando, então, nós vimos algumas informações anteriormente, mais da teoria de circuitos, como por exemplo lei de Ohm, leis de Kirchhoff. Então, dessa maneira, nós estamos preparados para aplicar essas leis e desenvolver duas técnicas que vai nos ajudar a entender circuitos, tá? Ou lei dos nós, e análise de malhas, né? Que ela se baseia na lei de Kirchhoff para as tensões, ou a lei das malhas. Tá? Essas duas técnicas, elas são importantes, né? E de tal maneira que nesse capítulo ele vai ter um destaque muito grande no curso de circuitos elétricos. Tá bom? Com essas duas técnicas que nós vamos desenvolver, nós vamos ter condições de analisar qualquer circuito linear. O que é um circuito linear? Se a gente aplica uma tensão V, a gente vai medir uma corrente I. Se a gente aplica uma tensão 2V, a gente mede uma corrente 2I. Ele responde de forma linear o circuito, tá bom? Então, a obtenção de um conjunto de equações simultâneas, né, que são resolvidas para obter os valores necessários de corrente e tensão. Tá? O método para a resolução dessas equações vai envolver regras de Cramer, porque nós vamos cair em matrizes, né? Matriz 2x2, matriz 3x3, eventualmente matriz 4x4, que vai nos permitir calcular variáveis do circuito como quociente entre determinantes, tá bom? No decorrer do curso nós vamos ver diversos exemplos e isso vai ficar de forma clara. Podemos recorrer também a algumas ferramentas, como por exemplo o Scilab. Ele é equivalente ao MATLAB, porém ele é uma versão free, tá? Não precisamos pagar para encontrar. E nós também podemos usar ferramentas de simulação de circuito, como por exemplo o LTSpice. Então eventualmente a gente pode utilizar isso e aí eu mostro para vocês como fazer. Okay? Então vamos dar início e iniciar a análise nodal. Ela vai fornecer para nós um procedimento para análise de circuito usando o que nós vamos chamar de tensões nodais como variáveis de circuito. Optar por tensões nodais em vez de tensões de elementos, como essas variáveis, se torna conveniente porque reduz o número de equações que nós devemos resolver simultaneamente. Tá? Para simplificar as coisas, nós vamos partir do pressuposto, aqui nessa parte, de que os circuitos não contêm fontes de tensão, pois os que contêm fontes de tensão serão analisados em seguir. E aí a gente vai se deparar com tensão nodal. Tá? Desculpa, com um supernó. Nós vamos definir um supernó nos casos onde nós temos uma fonte de tensão no circuito. Tá bom? A análise nodal, né, nós estamos interessados em encontrar as tensões nos nós. Tá? Dado um circuito com N nós, sem fontes de tensão, a análise ela vai envolver 3 etapas. Essas 3 etapas que vocês estão vendo aí na tela. Tá bom? A primeira etapa é selecionar um nó como referência. Nós vamos atribuir tensões V1, V2, até Vn-1 aos N-1 nós restantes. As tensões são medidas em relação ao nó de referência. Depois, aplicamos a lei de Kirchhoff para a corrente a cada um dos N-1 nó. Por que N-1? Porque um desses nós escolhemos ser nós de referência. Use a lei de Ohm para expressar as correntes nos ramos em termos de tensões nodais. Resolva as equações simultâneas resultantes para obter as tensões nodais desconhecidas. Bom, vamos explicar e aplicar as etapas dadas, tá? É comum encontrar nesse tipo de circuito agora alguma notação, como por exemplo, essa notação ou essa notação,
ou ainda essa notação. Tudo isso daqui são símbolos de aterramento. Lembra que eu falei do nó de referência? Esses daqui são os nós de referência. Nós escolhemos um desses nós e vamos fazer isso daqui. Nó de referência. Nós de referência. Bom, é o terra. Esse é o terra. Okay? É a primeira coisa que nós fazemos no circuito. Vamos resolver esse exemplo e tirar cada uma daquelas etapas. O exemplo, ele é o quê? Uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente, ela está alimentando este circuito aqui. Este é o circuito, tá bom? Que nós vamos trabalhar. E esse circuito, ele possui uma fonte de corrente I1, uma fonte de corrente I2, um resistor R2, um resistor R1 e um resistor R3. Temos aqui uma queda de potencial V1, uma queda de potencial V2. E nós temos quantos nós? Temos 3 nós. 1, 2 e esse daqui. Tá? Esse último nó aqui, que eu vou chamar de nó 0, ele é o nosso nó de referência, tá? Ele vai ser o nosso aterramento. Então, nós, ao invés de encontrar a diferença de potencial sobre o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3, nós vamos encontrar sobre o elemento, somente sobre o nó 1 e o nó 2. E eles estão escritos em termos do nó de referência, que é esse 0 que está aqui, tá? Bom, a primeira parte que ele diz lá pra gente é selecionar os nós de referência. Foi isso que nós fizemos. Esse é o nó de referência e definimos outros 2 nós. Tá? Qual é a próxima etapa? A segunda etapa é aplicar a lei de Kirchhoff, para as correntes a cada um dos n-1 nós. Se nós tínhamos 3 nós, 3 menos 1, 2. 2 nós que ficou, tá? Aos restantes. Tá bom? Então, vamos aplicar. O que nós temos? Nós vamos ter I1, vamos fazer aqui de laranja, I1 entrando no nó 1, I2 está saindo desse nó. Aqui embaixo, eu vou dar um nome para essa corrente, eu vou chamar dessa corrente de Izinho 1. E para cá, uma outra corrente, Izinho 2, ok? Então, o que nós temos? Nós temos as correntes que entram no nó I1. Tem mais alguma corrente entrando no nó 1? Não, não tem. Então, vamos colocar aqui, ó, 1. Eu tenho I1 entrando no nó. Isso é igual a soma das correntes que saem. Izão 2 mais Izinho 1 mais Izinho 2, tá bom? Bom, só vou antecipar, quando a gente tiver aqui nesse outro nó, a gente tem um Izinho 3. Essa é a corrente para esse nó. Nó 2. No nó 2, o que nós temos? Quais correntes estão chegando no nó 2? Izão 2 e Izinho 2. Izão 2 mais Izinho 2 é igual às correntes que saem, Izinho 3, tá bom? Temos essa equação e temos essa equação. Não precisamos fazer mais nada nessa parte. Agora, nós vamos ter que fazer o quê? Lembra da definição lá atrás? Que a corrente sempre flui do maior para o menor potencial? Então, nós temos que ter em mente que a corrente I, que nós estamos calculando, ela vai do potencial maior para o potencial menor. Aqui é o símbolo de maior e o símbolo de menor, tá? Dividido pela resistência, tá? Essa daqui é a definição, é a lei de Ohm, né? É isso que nós estamos mostrando aqui. Bom, então já que nós sabemos relacionar,
podemos escrever quem são as correntes Izinho 1, 2 e 3 para encontrar as tensões nodais do nosso circuito. Então, vamos escrever essas correntes em termos das tensões nodais. Portanto, então, Izinho 1 vai ser igual a quem? Vamos voltar para o desenho que está aqui. Ó. O Izinho 1 não é a corrente que flui desse nó para esse? Qual é esse potencial aqui? É o potencial V1. E aqui é o potencial 0. A gente vai adotar como 0 mesmo. Tá? Então, vai ser V1 menos 0 dividido por R1. V1 menos 0 dividido por R1. E 2? E 2 vai ser igual. A corrente não está fluindo de V1 para V2. Então vai ser V1 menos V2 dividido por R2. V1 menos V2 dividido por R2. E por fim, I3. Quem é I3? I3 não é essa corrente que está aqui? Ela flui do V2 para 0. V2 menos 0 dividido por R3. V2 menos 0 dividido por R3. Dessa maneira, nós podemos dividir por R1. E 2 é igual a V1 menos V2 dividido por R2. E 3 é igual a V2 dividido por R3. Olha, podemos ainda escrever essas expressões da seguinte maneira. O que é 1 sobre R1? Não é a condutância do resistor R1? Então, nós podemos escrever isso como a condutância 1, V1. Aqui, a condutância 2, V1 menos V2. E aqui a condutância 3 vezes V2. Tá? Vamos fazer assim. Tá bom? É uma forma de escrever essas expressões também. Então, vamos substituir isso lá naquelas equações. Olha, vamos substituir I1, I2 e I3 nesse conjunto de equações. No conjunto de equações, nós vamos ter o seguinte. Izão 1 é igual a Izão 2 mais, no lugar de Izinho 1, V1 dividido por R1, mais, no lugar de Izinho 2, V1 menos V2 dividido por R2. Bom, e aqui nessa outra equação, Izão 2 mais, no lugar do I3, Izão 2 mais Izinho 2, né, que é V1 menos V2 dividido por R2. Isso é igual a Izinho 3, V2 dividido por R3. Essas duas equações que estão aqui, tá? Bom, nós podemos trabalhar ainda com essas equações de uma outra maneira. Em termos das condutâncias, o que nós vamos ter em termos das condutâncias? Ó, eu vou passar esse 2 para o lado de cá, tá? Então vai ser G1, V1, R1, G1, V1, mais G2, V1 menos V2, tudo isso igual a Izão 1 menos Izão 2. E essa outra equação aqui, o que nós temos é G2, que multiplica V1 menos V2. Eu vou passar esse para o lado de cá, ele vai ficar negativo, menos G3 vezes V2. Tudo isso igual a menos Izão 2. Esse daqui é o nosso conjunto de equações em termos das condutâncias, ok? Bom, o que nós podemos fazer ainda aqui dentro dessa expressão? Bom, nós podemos então aqui ainda agrupar os termos, por exemplo, que multiplicam V1 e os que multiplicam V2, porque esses são os objetos de estudo, é eles que nós estamos interessados em saber quem são. Então, vamos fazer isso, então. Então, daqui, ó, nessa primeira equação eu tenho V1 aqui e V1 aqui. Então, vai ficar V1 em evidência, que multiplica G1 mais G2. Menos V2 vezes G2. Tudo isso igual I1 menos I2.
e 1 menos I2. A segunda equação, nós temos aqui, ó, o único termo que multiplica V1 é o G2. Então vai ser V1 vezes G2. V1. Já o termo que multiplica V2, olha, eles são 2, menos G2V2 menos G2V3. Então vamos colocar esse menos V2 em evidência. Menos V2 em evidência. G2 mais G3. Isso é igual a menos I2. Temos esse conjunto de equações. Lembrando que G1, G2, Isão e Isão 2 são conhecidos, né? São parâmetros dados do problema. O que nós não sabemos é V1 e V2. Eu vou multiplicar toda essa expressão por menos 1, tá? Quando a gente multiplica toda ela por menos 1, vamos repetir a de cima. Vai ficar V1 que multiplica G1 mais G2 menos V2 G2, tudo isso igual a Isão 1 menos Isão 2. Aqui, esse aqui vai ficar negativo, né? Porque eu estou multiplicando tudo por menos 1, né? Tudo isso aqui vezes menos 1. Vai ficar menos V1 G2 mais V2 que multiplica G2 mais G3 igual a Isão 2, tá bom? Olha, o que eu tenho aqui, ó, eu posso separar isso em 3 matrizes. Qual? Uma eu vou chamar de matriz das condutâncias, tá? Que é dada por esses elementos aqui, que quando multiplica pela matriz nodal, me devolve essas equações, e todo esse produto tem que ser igual à matriz resultados, que é relacionado às correntes que eu estou aplicando no circuito, tá? Então nós vamos ter aqui a seguinte conjunto de elementos aqui. G1 mais G2, G1 mais G2, aqui menos G2, aqui também menos G2, e aqui G2 mais G3, tá? Tudo isso multiplicado por V1 e V2. Positivo mesmo, porque o sinal eu coloquei aqui nos elementos da matriz, tá? Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a Izinho 1 menos Izinho 2. E aqui, desculpa, Isão 1 menos Isão 2. E aqui, Isão 2. Então tá aqui a nossa matriz. Olha que interessante aqui também, olha. Eu posso escrever essa matriz condutância como uma matriz condutância. Eu vou usar esse símbolo para matriz, tá? Multiplicado pela matriz nodal. Isso tem que ser igual a essa matriz resultado, né? Olha isso daqui, ó. Se nós multiplicarmos, passar esse cara para cá dividindo, né? Essa seria a palavra, né? Ou seja, se eu multiplicar pela matriz inversa da condutância, eu posso resolver isso daqui da seguinte maneira. G a menos 1, onde G a menos 1 é a inversa de G, vezes a própria G, vezes a V. Isso é igual a inversa de G, vezes a matriz corrente, tá? Esse I aqui não é matriz identidade, tá? Quanto que dá isso daqui? Isso daqui dá a matriz identidade. Portanto, a matriz nodal V, ela pode ser calculada como a inversa da matriz condutância vezes a matriz I, que é a matriz das fontes que nós temos no circuito, tá? Isso daqui nada mais é, pessoal, o que é o G, né? Esse G é menos 1. Né? A matriz inversa de G seria a matriz resistência. Claro que a gente não pode falar muito bem isso daqui, mas a grosso modo, né, se a gente for pegar pro caso da lei de Ohm, né, isso seria a própria resistência, né? V igual a RI. Então nós temos aqui, vamos abrir uma aspa aqui, a lei de Ohm em sua forma matricial. Cuidado com isso, tá? Porque nós teríamos aqui
a resistência equivalente do circuito, né, a condutância de todo o circuito. Não é bem certo isso, tá? Mas a grosso modo a gente está escrevendo aqui a lei de Ohm.